Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo da hora que cada um esteja assistindo esse vídeo. Eu gostaria de primeiro me apresentar. Eu me chamo Mariane Martins, sou trabalhadora da casa, do Grupo de Estudos Espíritas Saint Germain, e estou tendo a honra, tendo a oportunidade de participar desse novo projeto do grupo que se chama IDE. Introdução à Doutrina Espírita. Então, a gente vai estar dividindo com vocês, com a participação de muitos trabalhadores, de muitos apoiadores do grupo, falando um pouquinho sobre algumas coisas da religião, da doutrina espírita, conversando de alguns temas relevantes. E antes de qualquer coisa, eu falo por mim e com certeza por todos os trabalhadores que vão estar participando desse projeto, que a intenção desse estudo é trazer algumas reflexões, trazer alguns pontos para a gente pensar, para a gente refletir sobre. Então, eu queria que vocês se sentissem muito à vontade de entrar em contato para tirar dúvida, para, de repente, querer conversar, trazer algum ponto que vocês acharam interessante também em outros estudos. Eu quero deixar esse caminho bem aberto para que isso seja literalmente uma troca. Embora seja um vídeo gravado, que a gente aproveite o máximo possível para trocar ideia, porque pensar, refletir é o que faz a gente se desenvolver enquanto espírito, enquanto ser humano. Então, eu queria deixar esse caminho bem aberto com cada um de vocês que vai estar assistindo esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. No tema de hoje, né, no nosso encontro de hoje, a gente vai começar falando um pouquinho do contexto, do cenário em que a Europa estava inserida lá no século XIX, quando começou a surgir o Espiritismo. E nessa época, a Europa estava passando por transformações que iam se revelar muito importantes para a humanidade, para a sociedade como um todo. Por quê? Estavam acontecendo mudanças na forma de pensar, reformas que seriam fundamentais para hoje a gente começar, continuar, né? Começar não seria a palavra, continuar a nossa trajetória de evolução. Então, naquele contexto da Europa, a gente vai começar aqui trazendo dois grandes exemplos dessas mudanças de pensamento, dessas reformas que estavam acontecendo. O primeiro desses exemplos é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, se a gente for remeter lá na época das nossas aulas de história, olha, eu não sou referência para isso, tá, gente? Estou muito longe de ser professora de história, tá? Mas o interessante da gente lembrar é que a Revolução Francesa, ela trazia três pilares de defesa que falavam de liberdade, igualdade e fraternidade. E aí a gente vê que lá no século XIX começa a despontar uma mudança de pensamento que hoje em dia, e cada vez mais, a gente vê o quanto é importante. Por quê? Porque falava em liberdade. Você precisa ser livre para fazer suas escolhas, você não se sentir censurado por tudo. Essa liberdade de se colocar sempre com respeito ao outro. E aí a gente fala também da igualdade, do respeito, da fraternidade. Igualdade no sentido de que todos somos iguais. Então, começa a haver um pensamento nesse sentido, e a fraternidade, que é tão importante, e hoje mais do que nunca a gente tem visto o quanto o respeito, o quanto pensar no próximo é fundamental. Então, naquela época, começa a despontar essa mudança de pensamento. Claro que isso é uma construção, mas foi o início ali de um movimento de você começar a pensar em liberdade, igualdade e fraternidade. Também é no século XIX que na Europa começa a chamada Revolução Industrial, que foi uma grande ferramenta, um grande impulso ali para uma transformação, um progresso tecnológico muito grande, desenvolvimento de novas máquinas, equipamentos que iam ajudar a humanidade também a lidar com as coisas práticas, a lidar com a evolução do mundo, da ciência, das possibilidades. Então, esse século XIX, que acabou ficando conhecido como século da razão, ele foi um período de muitas transformações e de vários cunhos. Foram transformações políticas, filosóficas, científicas, sociais, que estavam mexendo naquela sociedade, naquele contexto da época. E foi nesse mesmo período que começa a surgir o que seria conhecida
como a doutrina espírita. Então, a gente começa a falar agora um pouquinho de qual foi o contexto, dentro desse cenário de mudança, de transformação, como é que começa a surgir o que a gente hoje conhece por doutrina espírita. Também na época lá desse século XIX na Europa, começa-se um fenômeno chamado mesas girantes. Até aí, mesas girantes, você pode pegar uma mesa e girar, parece ok. O problema era justamente esse. As mesas giravam e aparentemente se comunicavam, eu digo aparentemente pelo pensamento que era na época, tá? A gente vai evoluindo isso ao longo desse nosso estudo de hoje. E isso gera uma comoção, né? As pessoas chamam atenção. Como assim a mesa está se movendo, está girando sem intervenção de ninguém? Como é que ela está produzindo sons? Às vezes eram batidas, às vezes eram movimentos na mesa mesmo, nos objetos. E aquilo não é possível, né? Como aparentemente isso está acontecendo? E começam a vir muitos estudiosos tentarem entender sobre esse tema. E um que se destaca muito é Léon Hippolyte Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, que vai se transformar no grande codificador da doutrina espírita. Mas quem foi Allan Kardec antes dele se transformar nesse codificador? Ele era um cientista da época, um educador, bastante ligado à ciência, tanto na tradição da sua família. Todos os seus parentes eram muito ligados à ciência, juízes, professores, quanto ele mesmo. Ele era um educador. Então, ele era o tipo de pessoa que ele era muito vinculado à razão, ele gostava de ter provas sobre tudo. E quando aquele fenômeno chegou, como assim mesas girando sem intervenção humana, ele tentou atrelar primeiramente só uma questão científica. Então, ele achava que poderia ser uma manifestação da energia magnética. Só que depois, com contato, como eu disse, estava um rebuliço ali na Europa, e chegou de pessoas que ele confiava e conhecia há muito tempo, a informação de que aquelas mesas elas não só faziam movimentos, elas respondiam a perguntas. Então, dependendo da pergunta que você fizesse, da orientação, olha, se é isso, gira para tal lado, se é isso, bate uma, duas, três vezes. Elas respondiam, através daquelas movimentações, daquela história, elas conseguiam se comunicar. E aquilo chamou muita atenção de Rivail, né? Que era o nome dele antes dele ficar conhecido como Allan Kardec. E aí eu vou trazer um trechinho do que a história nos traz desse primeiro contato. Eu vou ler para vocês uma frase aqui da época, tá? Allan Kardec fala assim: eu apliquei a essa nova ciência o método da experimentação. Eu nunca fiz teorias pré-concebidas. Eu cuidadosamente observei, fiz comparações e deduzi consequências. Dos efeitos, tentei encontrar as causas, por dedução e sequência lógica dos fatos, não assumindo uma explicação válida até que eu pudesse resolver todos os problemas da questão. Então, o que é interessante nisso? Eu acabei de dizer para vocês que Kardec era alguém muito ligado à ciência. Então, chegou aquela informação até ele. As mesas estão se comunicando, respondendo perguntas de forma lógica, racional, dando respostas. E não é só um movimento inexplicável. E essa informação chegou de pessoas que ele confiava. Então, ele se propôs a estudar esse fenômeno. Só que ele não se propôs a estudar esse fenômeno simplesmente acreditando. Não. Ele foi em diversos locais, com diferentes pessoas, fazendo perguntas também que eram de vários tipos, e ele observou, ele experimentou, ele testou. Ele não acreditou em teoria pré-concebida, ele foi lá, ele observou e ele deduziu a partir da observação dos fatos que aquilo não era algo que poderia ser explicado só por seres humanos que a gente consegue ver que teriam algo maior. E aí, Allan Kardec, ele começa a se abrir para esse universo da comunicação com os espíritos. Então, a partir
partir desse fenômeno das mesas girantes, em que ele vai, estuda, entra em contato e começa a, de fato, a provar, primeiro para ele mesmo, que aquilo de fato estava acontecendo, que aquela comunicação ela não era fruto só de uma energia magnética, como ele inicialmente pensou, e nem era uma invenção, era uma coisa que estava acontecendo, ele passa a entender e a acreditar na comunicação com os espíritos. E esse foi o primeiro grande pilar para o início da codificação da doutrina espírita. Por quê? Ele lança lá em meados do século XIX, em 1857, o chamado Livro dos Espíritos. Gente, eu tenho que abrir uma observação aqui nesse estudo para falar que esse Livro dos Espíritos é sensacional. Ele é um livro de perguntas e respostas, tá? Muito em linha com o que a gente está falando aqui, ele trocava, né, essa comunicação com os espíritos, até para ele se provar nesse método de experimentação que aquilo era real, ele fazia muitas perguntas, e isso gerou esse livro que traz uma visão lá do outro plano, do plano espiritual, sobre coisas que nós, enquanto humanos encarnados, vinculados a um corpo, a gente pensa muitas vezes. Então, esse livro, ele, além de ser o primeiro livro da codificação da doutrina espírita, ele traz respostas muito interessantes que todos nós temos, já tivemos ou teremos ao longo dessa vida. Então, eu não poderia recomendar mais do que eu recomendo a gente ter contato com esse livro, que é um livro dos espíritos. E aí, dando sequência no trabalho de Kardec, é interessante falar que o trabalho de Kardec norteou a codificação da doutrina espírita. Claro que existem outros ótimos livros, mas esses 5 livros que eu vou falar são as bases da doutrina e foram feitos ali nesse período do século XIX, até com pouco intervalo entre eles, de tanto que aquela experimentação de Kardec se transformou em algo que ele acreditava, que ele viveu tão intensamente e que ele foi um grande marco, ele foi muito importante para a doutrina espírita ao compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, é o chamado Pentateuco, que são os 5 livros base da doutrina espírita, que são Livro dos Espíritos, que foi esse primeiro em 1857. Nós tivemos também Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Então, essas são as obras básicas da doutrina. Mas tá bom, Mariane, vou até me chamar de Mari, tá falando com vocês, que eu prefiro. Mas então, então, esses livros são a base, né, a codificação da doutrina, e existem muitos outros materiais que são muito interessantes e muito ricos de conhecimento. Mas antes da gente entrar na profundidade do livro, a ideia aqui é ser uma introdução à doutrina espírita. E eu não poderia deixar de falar sobre os pilares básicos da doutrina espírita, que são ciência, filosofia e religião. Gente, eu amo essa parte do espiritismo. Por que eu amo? Porque quando eu comecei a estudar, isso foi o que mais atraiu a minha atenção. Entender que a religião é fundamental, mas que a ciência, a filosofia, elas não precisam andar apartadas. Não é porque eu acredito na ciência que eu não posso ter fé. E o espiritismo traz muito isso, sabe? Porque quando ele fala desses 3 pilares, ele fala, olha, a ciência é um pilar fundamental, porque vai ser ela que vai estudar, que vai pesquisar os fenômenos espíritas, que vai tentar entender a causa raiz de tudo que a gente observa. E isso foi exatamente o que Kardec fez lá no princípio. Kardec não acreditou de primeira. Kardec pesquisou, Kardec testou, Kardec se questionou, Kardec comprovou cientificamente aquilo que depois ele veio codificar. Então, o Espiritismo diz para a gente, a ciência anda junto, a ciência não é o inimigo, a ciência não é o rival, a ciência vai andar junto com a filosofia e com a religião para que a gente consiga entender e compreender melhor esse universo onde a gente está inserido. Então, esse é o primeiro pilar aqui que a gente está trazendo. O segundo é a filosofia, que eu acho que é muito bacana. O que a filosofia vem trazer? A filosofia vem trazer o questionamento. Poxa,
Beleza, o fenômeno me diz isso, a ciência comprova isso, ótimo. O que eu vou fazer com aquela informação? O que eu posso me questionar? O que eu posso mudar? O que eu preciso ter como norte da minha vida? O que eu tenho que priorizar na minha vida? Quais são as regras morais? O que eu preciso me desenvolver para conseguir evoluir, para conseguir continuar crescendo? Então, a filosofia entra com um pilar importantíssimo de você se questionar. Beleza, você tem uma informação, a ciência vai revelar os fatos, vai comprovar. O que você vai fazer sobre isso? O que você precisa refletir sobre isso? Então, começa a trazer também a questão da autocrítica, do questionamento, do verdadeiro entendimento. E o outro pilar, que é o pilar da religião, que diz para a gente assim: sim, você tem que acreditar que você não tem capacidade de entender tudo ainda. Você tem que acreditar em algo maior. Você tem que acreditar nesse Deus que te permitiu estar aqui, que permitiu que essa natureza maravilhosa existisse. Você tem que acreditar na sua pequenez também. De entender que nem tudo que a gente não tem capacidade de ver, nem tudo que a gente não tem capacidade de entender, não é porque não existe, é porque a gente não consegue. O exemplo clássico, a gente sabe que o ar existe, a gente está vivo porque a gente respira o oxigênio. A gente consegue ver? Não. Mas existe. Então a religião entra com um pilar assim: olha, é legal que você consiga se ater aos fatos, você consiga comprovar, você se questione sobre ele, mas nem tudo você vai conseguir simplesmente entender, porque você é limitado. Então você precisa acreditar que existe algo maior. Então, esses pilares do espiritismo, ciência, filosofia e religião, eles constituem a chamada fé raciocinada, que, como eu disse agora há pouco, é o que eu acho que é uma das coisas que mais me encanta na doutrina espírita. Sim, você tem que ter fé. Você tem que acreditar, você tem que buscar o amparo de Deus, você tem que entrar em contato, prece, fé, acreditar em algo maior. Isso é muito importante. Mas você também precisa se questionar, você também precisa pesquisar, você também precisa estudar. Então, essa fé raciocinada é uma das coisas que me encantam na doutrina e que são os pilares básicos que norteiam a nossa doutrina espírita, a nossa religião, tá bom? E para a gente falar um pouquinho mais, tá bom então, Maria. Então a gente entendeu que o contexto da Europa era um contexto propício a esse momento de transformação, que a gente teve o fenômeno das mesas girantes, que Allan Kardec se tornou o grande marco, né, dentro da história do espiritismo, construindo a codificação, conseguindo deixar esse legado para a gente com 5 grandes livros, como a gente comentou, e falar um pouquinho dessa doutrina que tem como base a ciência, a filosofia e a religião. Tá bom. Mas o que essa doutrina defende? Vamos tentar resumir um pouquinho? Assim, esse estudo ele não tem tempo o suficiente para conseguir detalhar, e nem eu tenho a pretensão de achar que eu conseguiria fazer o resumo dessa doutrina tão rica de conhecimento que é a doutrina espírita. Então, o que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje são algumas das principais crenças que a doutrina fala. A primeira, que a gente pode citar aqui, não tem uma ordem tá, determinada, mas eu trouxe 5 pontos aqui para a gente conversar sobre. Esse primeiro ponto que eu trouxe é a existência de Deus, que é o que eu comentei agora há pouco. É você acreditar que Deus existe, isso está provado na natureza que nos cerca, na nossa existência, na maravilha que é a engrenagem do nosso corpo, que são coisas que a gente não consegue hoje entender sem acreditar em algo maior. Então, Deus, ele é essa força maior. Ele é a suprema perfeição. E ele é o que dá o norte, que permite que o nosso mundo, que a nossa vida, que a nossa natureza exista. A segunda coisa que eu trouxe aqui é a questão da imortalidade da alma. O que eu quero dizer com isso? A doutrina espírita, ela acredita, ela defende que a nossa vida ela não começa quando a gente nasce da barriga da nossa mãe e ela não acaba quando a gente morre dessa vida aqui. Por quê? Porque nós somos espíritos. E os espíritos, eles são criados simples e ignorantes por Deus.
né? E nós vamos passando por experiências para que a gente consiga evoluir através dos nossos próprios esforços, das nossas próprias escolhas. Então, a imortalidade da alma vai dizer para a gente que a vida não começa quando a gente nasce lá bebezinho e não acaba quando a gente morre, porque nós, espíritos, continuamos vivos. A gente continua existindo e é como se a gente estivesse apenas do outro lado do caminho, mas a gente continua existindo no plano espiritual, mesmo quando a gente não está vinculado a um corpo físico. Só um minutinho, pessoal. Continuando aqui, o terceiro ponto que eu trouxe é a questão da pluralidade das existências, que nada mais é do que a famosa reencarnação. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós fomos criados por essa força maior, por Deus, como espíritos simples e ignorantes que permanecem vivos, independente de estarem naquele momento num corpo físico ou não. E por que acontece isso? Porque nós vamos passar por diferentes existências através das reencarnações. Então a gente vem, a gente habita corpos diferentes para que a gente consiga, através das nossas próprias escolhas, através dos nossos esforços, evoluirmos. E essa evolução, ela passa por experiências, ela passa por aprendizados, ela passa por várias e várias existências onde a gente vai agregando o conhecimento, desenvolvendo as virtudes que a gente precisa para conseguir caminhar nesse mecanismo de evolução. E o que eu acho interessante pontuar aqui sobre a reencarnação é que ela é sublime. Ela é realmente algo divino, porque ela não é feita para te punir, para te castigar, ela é feita para você aprender. E dividindo com vocês, essa foi, junto com a questão da fé raciocinada, uma das coisas que me chamou muito a atenção na doutrina espírita, porque quando eu comecei a entender e a acreditar na reencarnação, a gente entende que a condição que a gente está hoje é uma condição temporária. Então, às vezes a gente vê coisas que, poxa, por que aquela pessoa está passando por aquilo? Por que eu estou passando por isso? Por que alguém nasce com algum tipo de limitação? Porque, não, mas é porque a gente tem que não ficar triste. Não, é normal ficar triste quando a gente está passando por alguma adversidade, por algum problema, mas é às vezes entender que a condição onde a gente se encontra, a forma, alguma limitação física, como eu disse, alguma questão que acontece nas nossas vidas, eles são consequências dessas várias existências e são aprendizados, não são castigos, não são punições, são oportunidades para que a gente aprenda o que a gente precisa aprender e consiga evoluir. Então, assim, essa pluralidade das existências e da reencarnação reforça a minha fé. A minha fé é de que, de repente, se alguma coisa não está boa, isso tem uma razão de ser. Eu tenho o poder de tentar o meu melhor sempre. E eu sou responsável por tentar dar o meu melhor para quem me cerca, para mim mesmo, em toda e qualquer oportunidade. E que tudo na vida é um ciclo. E esses ciclos acontecem para fazer o bem, para que a gente aprenda, para que a gente evolui, para que a gente cresça. Não para que a gente se sinta castigado, punido, nem nada desse tipo. E a gente começa aqui a se encaminhar para o final, falando sobre os dois últimos pontos que eu trouxe nessa nossa aula de hoje, que é a questão dos diversos mundos habitados. Então, gente, a doutrina espírita também fala que a Terra, aqui, esse nosso planeta, ele não é um único planeta que existe. Na verdade, existem vários mundos. E falando, tentando resumir, né, um pouquinho, a gente poderia passar horas falando aqui disso, esses mundos, eles são conforme a evolução que a gente tem, que a gente vai conseguindo habitar mundos mais elevados. Então, nós começamos nos mundos primitivos, passamos para o mundo de provas e expiações. Hoje a Terra é um mundo de provas e expiações, onde ainda o mal ainda tem uma participação muito grande, onde a gente ainda precisa passar por muitas coisas para que a gente consiga evoluir.
é natural, é necessário, é para o nosso bem. Então, é um mundo de provas e expiações para que a gente consiga migrar, conquistar o nosso crescimento e ir para o mundo de regeneração, que vocês devem já ter ouvido falar, ou enfim, que a gente está num processo de transição, que a ideia é que o planeta Terra está, porque os planetas também evoluem, tá, gente? Então, passando para esse novo nível, né, de mundo habitado, que é o mundo da regeneração. Depois tem os mundos felizes, os mundos ditosos e, por fim, os mundos divinos, que é quando a gente já alcança um estado de purificação, um estado de evolução bem mais elevado. O que é o principal disso? Não é pensar só decorar os mundos, não é esse o ponto. O ponto é a gente entender que todos nós começamos simples e ignorantes lá nos mundos primitivos e todos nós vamos evoluir até chegar aos mundos divinos. Todos nós, conforme as nossas obras, conforme as nossas escolhas, conforme o nosso esforço e o nosso tempo. Mas todo mundo, sem exceção, vai conseguir chegar no mundo divino, porque todo mundo é criado para ser bom, para fazer o bem. Então, isso é uma evolução, é um progresso que vai variar de espírito para espírito, mas todo mundo é criado, sim, com a potencialidade de chegar a esse mundo divino, de conseguir se purificar e de conseguir ser um espírito bom. Então, acho que isso é uma grande mensagem de esperança, de fé. Por mais dificuldade, por mais defeitos, por mais coisas que a gente precise mudar, sim, nós vamos conseguir. E isso é muito bom da gente pensar, porque dá força, sabe? Eu vou conseguir evoluir enquanto espírito, eu vou conseguir estar num mundo melhor conforme o meu merecimento. E o último ponto que eu trouxe aqui para a gente conversar na aula de hoje é a questão da comunicação dos espíritos. Isso eu falei logo lá no início, né, quando a gente estava falando das mesas girantes, e isso é uma coisa muito legal também que a doutrina fala. Sim, a gente consegue se comunicar com os espíritos e essa troca com o mundo espiritual ela é muito boa. Tanto que foi através dela que a gente teve a codificação da doutrina espírita. Mas a gente também tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muita fé raciocinada. Por quê? Porque os espíritos são seres humanos desencarnados, o espírito não se torna perfeito quando ele desencarna, pelo contrário, ele leva consigo as virtudes e as dificuldades, os vícios que ele tem aqui, é um processo de evolução. Então, a gente tem que ter cuidado com as comunicações e também com as pessoas, com os chamados médiuns, né, que são os instrumentos dessa comunicação. Então, a gente sempre que estiver entrando em contato com alguma coisa, a gente tem que praticar a fé raciocinada, porque a comunicação com os espíritos é uma dádiva de Deus, mas a gente tem que aplicar a fé raciocinada para que a gente não acredite sem se questionar, a gente tenha prudência, tenha cuidado, porque as pessoas aqui encarnadas que fazem esse intermédio, ou até a gente mesmo, quando a gente tem algum tipo de interação, a gente precisa se questionar para que isso não seja uma ferramenta maravilhosa que seja aplicada de uma forma não tão positiva. Então, é isso, a comunicação com os espíritos existe, ela é positiva, mas ela tem que ser conduzida com muita responsabilidade, com muito cuidado e com muito estudo. E aí eu encerro esse estudo de hoje falando em estudar, e eu acho que é isso que a introdução à doutrina espírita vai fazer. Ela vai começar a trazer um pouquinho para a gente sobre temas da doutrina, sobre coisas a serem refletidas. Vai ter um material também sobre a importância do estudo. Então, acho que é essa grande mensagem aqui da aula de hoje. A gente falou bastante coisa, a gente dividiu bastante coisa, como eu disse lá no início. Fiquem à vontade para perguntar. Isso daqui é para ser uma troca de conhecimento, para ser um momento de reflexão que seja positivo para todos nós. Então, assim, que seja um projeto muito legal que o grupo tá começando a desenvolver e que possa atingir a muitas pessoas e que seja uma troca positiva para todo mundo, tá bom? Vamos lá, gente, estudar,
ter fé raciocinada, acreditar em algo maior, se questionar. É assim que a gente evolui enquanto espírita e enquanto humano encarnado aqui também. É um grande prazer estar com vocês, um grande beijo e muito obrigada. Tchau, tchau.